Eu quero embarcar no seu discurso hoje de diplomação, porque eu quero perguntar como é que o senhor avalia essa decisão do ministro Gilmar Mendes de excluir do teto de gastos o valor do benefício que passará a ser chamado de Bolsa Família a partir do ano que vem, que era o Auxílio Brasil, né? Muitos deputados já se manifestaram, a gente já repercutiu aqui no programa, nas redes sociais, dizendo, inclusive, que essa é uma decisão que, de alguma forma, escanteia os parlamentares e equivale a um fechamento do Congresso. Foi baseado nessa decisão que eu falei aquelas duas frases, não chega a ser nenhum discurso, mesmo porque no momento da diplomação, os diplomados não têm, né, esse direito a fazer discurso algum. Eu simplesmente peguei meu diploma, virei para a plateia e disse aquelas duas frases, né? Isso aqui é um teatro, quem manda no Brasil é o STF. Porque enquanto eu estava assistindo as pessoas sendo ovacionadas, subindo, apertando a mão das autoridades para receber aquele papel, eu comecei a perceber que tudo aquilo não passa mais de um grande teatro. Um teatro e nada mais além disso. De péssima qualidade, diga-se de passagem. Porque ali estão sendo diplomados deputados federais que não são mais deputados federais e um Congresso que não é mais Congresso. Tudo para dar ares de que a democracia, as instituições continuam funcionando, sendo que não funcionam. A prova disso é hoje, quando o Gilmar Mendes basicamente anula toda a decisão do Senado, né, tentando fazer algumas alterações na emenda de relator, que depois passou a ser chamada de emenda parlamentar, que antes era a emenda secreta, né, para dar autoridade para um governo ilegítimo para fazer o que ele quiser sem ter que passar pelo Congresso. O que está acontecendo hoje no Congresso é mais ou menos o que aconteceu com a internet. A partir do momento em que pessoas começaram a ter voz e se posicionar contra essa hegemonia ideológica, né, que se apoderou do nosso país ao longo dos últimos 40 anos, eles deram um jeito de regulamentar a internet em prol da defesa da democracia, da liberdade de pensamento e do voto e todas essas narrativas que eu tenho certeza que vocês e a audiência sabem até melhor do que eu. Então, a partir do momento que uma força começa a surgir, que abala essa estrutura de poder, ela tem que ser aniquilada. E o que eles estão fazendo agora é exatamente a mesma coisa, já que o Congresso é de maioria de centro ou de direita. Então, como governar com pessoas que têm voz e possam se posicionar como obstáculo? Simples, anula a existência dessa instituição. E eles fizeram isso. Hoje eles assinaram de uma forma definitiva a dissolução do Congresso Nacional. Em dois momentos, né? Agora com a PEC do rombo, que depois foi chamada de PEC da transição, e no final já é PEC da Bolsa Família, né? Que agora pode se fazer, não tem problema, está fora do teto de gastos. Quem decidiu também foi o Gilmar Mendes, e depois essa decisão do orçamento secreto. Então eu estava sentado ali, olhando aquelas pessoas sendo ovacionadas, batendo palma, dando tapinha uma nas costas dos outros, e pensando, marionetes, são pessoas que estão ali não porque pensam que possam legislar, mas para usufruir dos benefícios de deputado federal, das regalias, distribuir as suas emendas e possivelmente se perpetuarem no poder através de reeleições democráticas. Então acho que foi um momento que talvez eu não devesse ter falado aquilo, mas tem horas que a gente não consegue segurar e acaba falando mais do que devia. E eu falei aquilo, né? Isso aqui é um teatro e quem manda no Brasil é o STF. Pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Boa noite. Parabéns pela eleição, pela diplomação e parabéns pelas palavras. O senhor aí agora disse que talvez não deveria ter falado e do lado de cá nós aplaudimos. Deveria ter falado, sim, porque o brasileiro está cansado. O senhor mencionou a internet, né, o advento da internet, as pessoas tendo voz e que isso incomoda muito os poderosos em Brasília. E por falar em internet, o senhor é um dos perseguidos aí nas redes sociais. Como estão suas contas nas redes sociais? Elas continuam bloqueadas? Uma conta minha no Twitter continua bloqueada, a outra conta foi devolvida de forma magnânime, extremamente altruísta do nosso querido iluminado Alexandre de Moraes, né? Mas a qualquer momento que eu possa falar qualquer coisa, elas são derrubadas novamente e eu vivo sobre uma mordaça que é, se eu falar algo que eles não gostem, eles usam o termo atos antidemocráticos ou atentado contra o Estado Democrático de Direito, o que, sinceramente, eu não sei o que é isso. Afinal de contas, a minha conta no Twitter foi derrubada porque eu pedi mais transparência no sistema eleitoral. Eu não fiz nenhuma afirmação, nenhuma declaração contra nenhum membro da corte, eu simplesmente pedi mais transparência como cidadão e devido a esse pedido,
a conta foi censurada. A palavra censurada nem se adequa, né, Ana? Porque censurar é você impedir uma pessoa de afirmar, de declarar. O que está acontecendo é impedir as pessoas de perguntarem, impedindo as pessoas de pedirem informação. Essa é a situação que a gente está hoje. A qualquer momento as contas podem ser derrubadas e, por enquanto, elas estão de pé, mas mesmo de pé, e eu tenho certeza que vocês também têm suas contas sociais, a gente pensa 10 vezes antes de falar qualquer coisa, porque hoje em dia não há mais Constituição. O que existe são as regras incompreensíveis e extremamente maleáveis, né, mutantes dentro da cabeça de alguns dos ministros da nossa Suprema Corte. Estamos conversando ao vivo com o deputado eleito Gustavo Gayer. Agora a pergunta de Guilherme Fiuza. Boa noite, Gaia. A pergunta é simples. Numa democracia, é possível dizer bola para frente, seja qual for a frente, seja qual for a atividade, após uma eleição sob suspeita, com indícios claros, materiais, de condução irregular do processo e do funcionamento irregular do próprio sistema eleitoral, trazido aí exaustivamente por técnicos, né, audiência no Senado, todo mundo sabe. Esta eleição que consagrou o Lula, né, aquele do Petrolão, do Mensalão, etc., e sobre a qual o ministro Barroso disse perdeu o mané. Eu tenho a impressão de que isso é uma encruzilhada na democracia. Eu tenho a impressão de que as pessoas que estão na rua, inclusive, acham a mesma coisa. Que se você cede a isso, você cedeu tudo, você cedeu todos os seus direitos, né, como cidadão. Como é que é a sua visão sobre essa situação? Bom, a pergunta que... Boa noite, Guilherme. Sou seu fã, tá? Essa pergunta, se é possível dizer bola para frente, já não é se é possível dizer bola para frente. A pergunta é, nós podemos dizer qualquer outra coisa que não seja bola para frente, sem sermos criminalizados? A única coisa que é permitido dizer hoje em dia é dizer que essas eleições foram maravilhosas, uma representação da democracia. Eu estava vendo agora um discurso da diplomação em São Paulo, onde um membro do TRE diz, agradecendo à Suprema Corte por ter resguardado e protegido a liberdade de expressão e a democracia de forma exemplar, como grandes guerreiros. Eu fico lendo e assistindo isso, eu fico imaginando que universo paralelo que essas pessoas vivem. A única esperança que eu tenho agora é que uma força maior do que essa que se apoderou do Brasil se erga e salve o nosso país. Obviamente, eu não posso falar qual força é essa e eu não posso dar mais detalhes, até porque eu poderia acordar amanhã com a Polícia Federal na minha casa. Mas a única esperança que eu tenho é que homens de bem, de coragem, amem esse país, amem a democracia e se preocupem com o futuro dos nossos filhos, mais do que os bandidos amam poder e dinheiro. Eu espero que isso aconteça, né? Mas a esperança é a última que morre. Pergunta agora de Augusto Nunes. Meu amigo Gustavo Gayer, é um prazer, apesar de tudo, reencontrá-lo aí como deputado federal. Eu te pergunto o seguinte, Gustavo, o que fazer para atrapalhar o roteiro, o script desse teatro a que você se referiu, como deputado? Olha, como eu não sou deputado ainda, há poucas coisas que eu possa fazer, quase nada, né? Eu continuo fazendo o que eu faço, que é tentar levar a informação verdadeira para o maior número de pessoas possível, né? Eu acho que dizem muito que um povo armado jamais será escravizado. Eu acredito que um povo informado jamais será escravizado. O que nós temos no Brasil hoje são milhões de pessoas escravizadas que nem sabem que estão dentro de uma prisão. De tão bem formulada, essa prisão foi criada através desse calabouço ideológico, né? Desse bombardeio ideológico a qual a gente vem sofrendo ao longo dos últimos anos. Mas enquanto deputado federal, o que eu puder fazer para resgatar a liberdade de expressão, através de leis que penalizem pessoas que abusem da sua autoridade enquanto ministros da Suprema Corte, resgatando a direitos fundamentais que jamais deveriam ter sido tocados e destruídos como eles foram nos últimos anos. Mas isso não é uma coisa que um deputado federal consegue fazer sozinho. Nós precisamos de muitas pessoas na Câmara dos Deputados e no Senado que estejam dispostas a fazer isso. O problema é que qualquer um que levante a sua voz nesse sentido, ele se torna um alvo desse sistema de destruição contra o qual não há a quem recorrer, né? Nós não temos a quem recorrer. Como se sempre diz, né? A pior ditadura é a do judiciário. Mas lutar pelo resgate da liberdade de expressão e penalizar aqueles que tentaram instaurar essa ditadura do pensamento, essa polícia da verdade, esse ministério da verdade que foi criado agora. Eu espero que nós tenhamos a articulação, a união necessária
por parte do próximo parlamento, que tomará posse agora a partir de fevereiro, para agir nesse sentido. Mas, por enquanto, não há nada que eu possa fazer. Estamos conversando ao vivo com o deputado eleito Gustavo Gayer. Pergunta agora de Ana Paula Henkel. Gayer, bom, fazer uma pergunta que é um exercício de futurologia, mas eu acho que o brasileiro que sabia a escalação de todas as seleções, né? Aquele passado agarrado no samba, futebol, carnaval. Hoje o brasileiro quer saber das comissões da Câmara, do Senado, sabe o nome de todos os ministros do STF. E o brasileiro já entendeu que muito do que está acontecendo no Brasil tem a culpa está ali nos presidentes das casas, da Câmara e do Senado. Você acredita que essa mudança tão importante para reformas, para a própria discussão da independência e autonomia garantidas na Constituição do Congresso, você acha que essas presidências elas serão trocadas no ano que vem ou quando elas precisam ser trocadas? Você acha que elas precisam ser trocadas para que isso tudo que você está falando precisa de fato ser colocado em prática no Brasil? Vamos lá, eu quero responder essa pergunta em duas partes. Na primeira, eu acho que a maioria do povo brasileiro hoje é esclarecida. A maioria entendeu o que está acontecendo. Só que isso não se reflete na Câmara, não se reflete nas articulações políticas, por dois motivos. Primeiro é porque realmente demora um certo tempo para aquele conceito, as ideias, né, a vontade popular, ela demora até ser representada nas câmaras pelos representantes eleitos. Isso é um tempo comum. Mas o que acontece hoje, Ana, isso começou a acontecer desde aquelas das manifestações pedindo do voto impresso, é porque antes, quando as pessoas iam para as ruas e se mobilizavam, e a vontade popular apontava quase que majoritariamente para um sentido, os políticos costumavam escutar, ou pelo menos um número bastante de políticos escutavam e transformavam isso em ações através de projetos de lei, de leis complementares, e isso era ouvido em Brasília. Porque existia um medo, o medo de não ser eleito. Então é isso que o povo nas ruas, esse é o medo que o povo nas ruas causava nos políticos até pouco tempo atrás. E era assim que a gente entendia como funcionava esse tabuleiro político. Essas eram as regras desse tabuleiro. Só que isso não existe mais. A partir do momento que o STF interferiu ativamente durante a comissão para fazer o debate em relação ao projeto da lei do voto impresso, e eles mudaram aquela comissão, eles entenderam que agora são eles que podem determinar o que acontece dentro das casas, dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso excluiu o povo da política. O povo participa da política em dois momentos cruciais. Na votação, que a gente não sabe se ela é realmente uma votação aqui no Brasil, fica um ponto de interrogação, e quando o povo vai para as ruas em massa para pedir por algo. Os políticos costumavam entender. O problema é que agora os políticos não têm mais medo do povo nas ruas, porque o medo deles é que os seus inquéritos ou que eles se transformem em alvos pela Suprema Corte. O que o político teria mais medo? De não ser reeleito ou de ser preso? Bom, todo mundo sabe que a resposta é o medo de ser preso. E que tem o poder de fazer isso? Não é o povo nas ruas. São os ministros da nossa Suprema Corte. E a partir do momento que eles interferiram na política ativamente, que se transformaram em ativistas políticos, eles excluíram o povo da política. E sem o povo na política, que democracia é essa? Essa é a democracia do Brasil, a democracia sem povo. Acho que o Guilherme Fiuza fala isso sempre. Nós vivemos uma democracia sem povo. Por isso que o que me preocupa é, nós estamos diante dos últimos 2 anos, principalmente, onde o Congresso foi dissolvido, anulado, deletado, destruído, sob o comando de Pacheco e Lira. E aí, por incrível que pareça, Pacheco e Lira são os mais cotados a permanecerem no poder dessas duas casas. Como isso é possível? Exatamente sob o comando dessas duas pessoas que nós perdemos o Congresso, boa parte do Congresso cogita a hipótese de recolocá-los no poder, porque eles não têm medo do povo nas ruas. E digo mais, o povo nas ruas hoje, vamos supor que 20 milhões de pessoas saiam nas ruas pedindo que Lira e Pacheco não sejam reeleitos no Congresso. Dificilmente eles serão escutados. Porque Lira e Pacheco
trabalham em conjunto com a Suprema Corte, não representam ameaça para a Suprema Corte, jamais deixarão passar o impeachment de um dos ministros do STF, ou uma CPI da toga, ou qualquer outra ação que possa diminuir a força que esse dragão que foi criado. Então eles serão provavelmente recolocados no poder. Complementar, Ana? Só para completar, Gayer, então será que, diante disso que você disse, e já é um outro ponto que eu sempre tento trazer aqui também, uma das reformas mais importantes seria a reforma política, já que uma reforma política global seria praticamente impossível, será que o nosso primeiro foco não seria acabar com o foro privilegiado, assim os parlamentares não ficam na mão do STF? Com certeza. Na verdade, o foro privilegiado hoje, ele representa um perigo gigantesco para quem é de direita, conservadores, essa leva que veio aí desde o Bolsonaro, porque nós seremos imediatamente julgados por aqueles que nos odeiam e declaram abertamente que querem nos destruir. E não tem a quem recorrer, né? Então, se vocês já perceberam que é sempre os julgamentos mais rápidos da história aqueles que são feitos contra nós. E por outro lado, eles perderiam também, de certa forma, o poder de manipular o Congresso e o Senado, se as ações desses parlamentares não fossem julgadas diretamente por essas pessoas, né? Que vão fazer de tudo para colocarem no comando e no poder aqueles que os ajudarão a se permanecer imunes por todos os crimes que eles comentaram. Então, meu apoio ao fim do foro privilegiado é total. A pergunta é, Ana, você acha que isso passaria do Congresso da forma que ele está hoje? Deputado, Augusto Nunes tem mais uma pergunta para o senhor. Deputado, eu vou ser mais otimista que você. Seja. Veja só, esse quadro mudou, não era, o povo não interfere tão diretamente, tão fortemente nas decisões dos deputados, mas eu acho que continua valendo a frase que eu ouvia do deputado Ibsen Pinheiro, que presidiu a Câmara quando o Collor sofreu impeachment, e ele repetiu o seguinte: o Congresso acaba fazendo o que o povo quer, desde que o povo deixe claro o que quer. E só pode deixar claro com manifestações de rua e portentosas, como você lembrou. Em 2013, eu me lembro que as manifestações, que foram as maiores que eu já vi, nunca vi nada parecido, nem nas diretas, tinham objetivos difusos, o povo não sabia bem o que queria, aquela multidão gigantesca. E depois foi ficando claro que eles estavam incomodados com a corrupção, mas não sabiam como dirigir aquilo. Acabou desembocando no movimento pelo impeachment da Dilma, que saiu. Em 2018, o PT foi posto fora do governo também em consequência de manifestações de rua que mostraram que a direita tinha assumido o controle das ruas, que historicamente pertenceram à esquerda. Em 2020, o PT perdeu as eleições municipais. Em 2022, faz de conta que os números estejam corretos, tá? Os números da apuração. Você teve 58 milhões de pessoas votando contra o PT, as manifestações continuam e, de alguma forma, a composição o Senado mudou, né, de alguma forma, e a Câmara melhorou. Prova disso é a presença de gente como você. Está lá, você foi posto por pessoas inconformadas. Vários vão decepcionar, concordo com você. Vários já estão mostrando que cedem, mas você acha mesmo que se o povo fizer o que eu chamo de manifestações grandes, pessoais e intransferíveis, né? É aqui, nós queremos que o Congresso faça isso, nós queremos que o Supremo pare de fazer isso, você acha que o Congresso ainda assim vai ser insensível a esse tipo de instrumento popular, que é o que resta, né? Eu acredito que possa ter elevado um pouco o nível de dessensibilização deles, mas uma parte seria sensível, sim. Em manifestações gigantescas, onde milhões de pessoas fossem às ruas para pedir algo de forma objetiva, clara, não dispersa, como aconteceu em certas manifestações do passado, eu acredito que é possível, sim. Só que está mais difícil, está cada vez mais difícil. Então, se for para a gente fazer alguma coisa, nós temos que fazer rápido. E eu não posso deixar de terminar essa entrevista sem falar. Existe sim uma força acima do STF.
que é onde está depositada a esperança do povo brasileiro que está na rua há 43 dias, se eu não me engano. É a última instituição que o povo brasileiro ainda tem confiança, ainda admira, sabe que são formadas por pessoas idôneas, patriotas, corretas, e talvez essas pessoas ainda possam escutar essas manifestações. Agora temos mais a última perguntinha de Guilherme Fiuza. Pois é, Gaia, nós estamos diante de uma manifestação gigantesca no Brasil. Tá? O mestre está se referindo a um 7 de setembro, né, que é aquele momento em que você vê milhões nas ruas, mas eu só quero acrescentar que hoje se tem há quase 50 dias brasileiros nas ruas. Isso não é, vou repetir, isso não é uma coisa fácil de se fazer, Não. e nem de se organizar, com toda a perseguição, né, com Alexandre de Moraes indo lá mandar prender um, mandar prender outro, tentando ver quem é o líder, etc. Essas pessoas estão lá. Por que elas estão lá? Porque elas acham que a eleição foi roubada. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: existe chance de algum homem público, seja deputado, seja senador, seja governador, seja juiz, tem chance de algum homem público ser respeitado nesse país, se não colocar toda a sua energia para contestar ou pelo menos obter as explicações suficientes sobre o processo eleitoral, porque a autoridade está fingindo que não é com ela. A materialidade é apresentada e ela vai lá, e o Alexandre de Moraes diz as gargalhadas, ou as risadas, pelo menos, né? Que falta muita gente para prender e muita multa aplicar. E diz que vai acabar, o partido que apresentou, que representou ao TSE sobre irregularidades claras, indícios claros. Vou gritar isso 200 vezes aqui. Indícios claros de eleição roubada. Se não foi roubada, a autoridade tem que responder. E aí o presidente do TSE diz lá que esse partido vai acabar. Então tem chance de algum homem público, incluindo os deputados, ser respeitado nesse país, se não colocar toda a sua energia para o esclarecimento do que se passou nessa eleição. É possível essa população conviver com o governo Lula e com gente atuando, mesmo como oposição, com um governo que ela considera ilegítimo, e isso ser considerado normal? Eu acredito, Guilherme, que na próxima legislatura vai ter muitas pessoas fazendo isso. Vai ter muitos políticos, muitos senadores, talvez não a maioria, mas terão muitas pessoas que vão se posicionar contra esse governo. A questão é, quais serão as medidas que serão tomadas contra eles? Será aceita pela população? A população vai para as ruas também quando essas pessoas começarem a ser perseguidas e presas e silenciadas, porque é isso que eles pretendem fazer. A verdade é assim, a direita hoje se tornou uma ameaça para essa hegemonia, né, que durante muitos anos dominou o país. E eles não querem essa ameaça falando nada por eles, vão fazer de tudo para nos silenciar. Alguns vão ficar calados? Vão, nós sabemos. Alguns vão fingir que não é com eles, que nada está acontecendo. Mas um número bom, um número considerável de pessoas, isso eu posso garantir, vai para a batalha, vai tentar defender esse país, sabendo que é quase uma missão suicida. Vão na expectativa de que um milagre possa acontecer. Mas vão. E eu vou fazer parte desse grupo de pessoas. Eu não estou entrando nessa, não é para ser deputado federal, não é para usufruir de privilégios de deputado federal, é para realmente fazer a diferença. E nada é mais importante para mim agora e para os meus colegas, principalmente dentro do PL, um grupo que tem se formado, que está preparado para ir para a guerra. Por enquanto, nós estamos aguardando uma esperança que pode acontecer a qualquer momento, essa é a verdade. Mas a partir do momento que eles tiram a esperança do povo, e o povo não tem mais nada a perder, aí sim eles podem começar a ter medo. Por enquanto, Guilherme, muitas pessoas estão se segurando, estão sendo meio que ponderadas, porque há algo que possa acontecer. Ainda há alguns dias, né? Aquele criminoso, o ex-presidiário, não subiu a rampa ainda. E existem ali pessoas que estão tentando trabalhar para que isso não aconteça. Então, muita gente está aguardando para ver o resultado dessas conversas, né? Dessas ações. Se isso não vier a acontecer, eu acredito que não só políticos e senadores, mas milhões de pessoas vão começar a agir de uma forma mais enérgica. Isso talvez seja necessário para a gente resgatar o país. Nós conversamos ao vivo com o deputado eleito Gustavo Gayer. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.